Sábado, às 10h10, o rigor da grande informação. Ora, não é caso para alarme, mas é preciso estar de olhos bem abertos. Portanto, um caso de estar alerta. Estamos a falar de doenças, não quaisquer, mas as doenças que podem chegar de outros países pelas fronteiras. Depois de alguns anos, o país voltou a ter casos de poliomielite. O país vizinho, a República Democrática do Congo, vê-se abraços com o vírus ébola e, mais recentemente, com casos de sarampo. A região em que estamos inseridos é das mais contaminadas com o vírus da SIDA. Ora, no programa de hoje, vamos tentar entender que medidas estão em curso para prevenir ou travar a propagação desse tipo de doenças, que podem ser transportadas pelas nossas fronteiras. O sábado às 10h10 começou na hora certa, às 10h10. Prevenir sempre foi o melhor remédio. Então vamos manter o hábito e perceber o que está a ser feito para travar o avanço de algumas doenças, como a poliomielite e o ébola, que atinge a vizinha República Democrática do Congo. No sábado às 10h10, a prevenção e o combate às doenças que podem entrar pelas nossas fronteiras. As grandes questões de saúde pública em debate numa grande rádio. Rádio Nacional de Angola. Unimos o país. Saúde é o que interessa, o resto não tem pressa. Esse chavão serve de marca para o programa de hoje. Participe e saiba como se prevenir. Mangane, bela que tu que aboba. Oxia mangane, bela que tu que aboba. Wele mufuyo wano kwenu suku, anane na mumashita. Mfula iya no kwenu suku, twanatu nene na mumashita. Ya mangane, bela que tu que aboba. Ishi ya mangane, bela que tu que aboba. Wale mvula iya no kwenu suwe, anane na mumashita. Mvula iya no kwenu suwe, wanatu nene na mumashita. No kwenu suku, wanatu nene na mumashita. Nimufu ya wewa no kwenu suku, ana nene na mumashita. Ole la ya shishi, okole la ya shishi we. Okole shishi, okole la ya shishi. Setulanduka, wana twetu tondofa. Setulanduka, wana twetu tondofa. Setulanduka, wana twetu tondofa. Setulanduka, wana twetu tondofa. Etu tua voishi, enunulanduke mkondana. Enumbita mkuyiba mwikoka monyomu kakibangya. Ongana, ewala kupoli amfunda sagalala.
ya mangane Bela ketu ya bomba Ishi ya mangane Bela ketu ya bomba Oh nifula ya no kwenu suku Manatu nene na mumashita Imufu yewe wa no kwenu suku Ana nene na mumashita Setulanduka twana twetu tonofa 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 Twana twetu tonofa Twana twetu tonofa Lulas da Paixão, no sábado às 10h10, agora 10h17. Ora, estamos no ar desde às 10h10 e hoje com a perspectiva de conhecer as condições de prevenção de certas doenças. Estamos a chamar-lhes doenças transfronteiriças, aquelas que os países ao lado têm e que podem ultrapassar fronteiras através do movimento migratório de pessoas de um e de outro lado. Um conceito que vamos entender melhor com os nossos convidados, que de resto saberão explicar melhor. Antes disso, passamos em revista a semana em atualidade, que foi dominada em parte por discussões fronteiriças. Por iniciativa angolana, liderada pelo presidente João Lourenço, com o apoio do presidente Félix Tshisekedi da República Democrática do Congo, os presidentes do Ruanda e do Uganda assinaram em Luanda um memorando de entendimento para acabar com a tensão que se vive na fronteira comum. Outro movimento fronteiriço começou no fim de semana passado. Refugiados da RDC que estavam no campo de acolhimento do Lóvoa decidiram voluntariamente regressar ao seu país de origem. O governo está a dar todo o apoio a esses refugiados, incluindo o transporte. Para tentar organizar melhor este regresso voluntário, os governos de Angola, a República Democrática do Congo e o Acnur, o Alto Comissariado da ONU para os Refugiados, reuniram-se de emergência em Luanda. A expectativa é que em 30 dias se conclua o processo. Estão sob gestão do Estado as 3 fábricas têxteis arrestadas devido a irregularidades na sua privatização e o não cumprimento do reembolso do investimento feito pelo Estado. Esta semana aconteceu o ato formal de entrega das fábricas de tecidos Alassola em Benguela, Satec no Dondo e Nova Testang em Luanda. O IGAP é o fiel depositário dessas fábricas. Na política, a UNITA prepara o seu congresso. Já existem 2 pré-candidatos à sucessão de Isaías Chamacuva. Estão confirmados José Pedro Cachiungo e Adalberto da Costa Júnior. Enquanto isso, a comissão instaladora do Partido do Renascimento angolano, Juntos por Angola, para já, uma iniciativa política de Abel Chivuco-Vuco, foi obrigada pelo Tribunal Constitucional a alterar a sua sigla. A nova designação passa a ser, para já, Servir Angola. Estas foram, de resto, as notícias que marcaram a atualidade durante a semana e também, durante a semana, sentimos com preocupação o alerta que vem do Brasil. A Amazónia, o pulmão do mundo, está a arder e todo o engajamento é necessário para que se salve a Amazónia, o pulmão do mundo que está a arder no Brasil. Ora, olhamos para estas e outras matérias ao longo de toda a semana e o noticiário está feito. Agora, o tema é prevenção e combate às doenças transfronteiriças. A Ação Mora surge a seguir com o enquadramento do assunto. Bom dia. Olga da Graça. Devemos se prevenir de ébola usando a
água tratada. Maria Alice, temos a obrigação de levar sempre as crianças para a vacinação, para evitarem certas doenças, de paralisias. Azevedo dos Santos, sou da província do Ija. Os cuidados são os mesmos a termos com o ébola, porque se tocarmos a um doente infectado, acabamos contraindo o vírus. Henrique Jorge Fernandes, a vacina da poliomielite tem como função tornar livre a criança de um vírus chamado polio. Alberto Domingos Vianda. Ébola sei que é uma doença contagiosa e uma doença muito perigosa. O vírus do ébola, que assola o leste da República Democrática do Congo, continua a preocupar as autoridades do Ministério da Saúde locais. É a 10ª vez que o surto atinge aquele país desde 1976, quando foi descoberto. Em 2018, o vírus do ébola, registrado na África Ocidental, afetou mais de 28 mil pessoas e 11 mil já morreram, principalmente na Guiné, Libéria e Serra Leoa. A Organização Mundial da Saúde, preocupada com a situação, decretou emergência de saúde global. A desconfiança é outro problema entre os profissionais de saúde e os doentes, que leva algumas pessoas a evitar a busca de tratamento. João Gonçalves, analista de assuntos políticos e que conhece bem a RDC, é de opinião que a guerra e a desestabilização política estão a contribuir na assistência médica para o atendimento aos doentes afetados. João Gonçalves diz mesmo que os médicos congoleses dominam bem a doença. Apesar de existirem vários apoios da comunidade internacional, o vírus do ébola já infectou mais de 2 mil pessoas, tendo morto mais de 1.900 pessoas. O especialista avançou que o governo congolês e o Centro de Controlo de Doenças dos Estados Unidos implementaram uma vacina que tem dado resultados positivos. Está difícil travar a ébola na República Democrática do Congo. O verdadeiro impedimento mesmo são as ações dos movimentos rebeldes. Quanto à ébola, embora já tenha matado mais de 1.900 pessoas e contaminado aí mais de 2.000 e tal pessoas no Congo, por enquanto está sob controle. Organizou-se bem o sistema e é uma vacina que está a dar bons resultados, que eles até estão a dizer que os resultados vão até 90%. João Gonçalves disse também que uma das grandes preocupações do governo angolano tem a ver com as doenças transfronteiriças. Na sua opinião, os dois governos devem trabalhar juntos para o combate de certas doenças, pois a circulação de pessoas pode facilitar a transmissão desta doença. Quanto às doenças transfronteiriças, Angola e o Congo têm praticamente as mesmas doenças. O Congo sofre de malária, Angola também sofre de malária. Tivemos aqui a febre amarela, que também quase infectou o Congo. É para dizer que há doenças que podem ser combatidas conjuntamente, mas a dificuldade reside no facto de não haver controle na livre circulação de pessoas. E o presidente do Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, disse, à margem da Cimeira de Luanda, que se registram avanços no combate ao vírus do ébola, aconselhando os ministérios dos países fronteiriços a levarem a cabo um trabalho conjunto na luta contra a doença. Há alguns progressos no âmbito técnico, mas o problema que falta por resolver, sobre o qual vamos trabalhar sem prazos, é de obter a segurança nas zonas onde operam os agentes de saúde da OMS, porque de facto são vítimas de algumas agressões. O presidente do Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, pede empenho das instituições para acompanharem os progressos registados no tratamento do vírus do ébola. Outra doença que também é considerada transfronteiriça é a poliomielite. Em Angola, a poliomielite é considerada um problema de saúde pública. O governo angolano e o Ministério da Saúde reforçaram as campanhas de vacinação. Sendo assim, o nosso país, há 11 anos, ficou sem notificação de surtos de poliomielite. Mas, em abril deste ano, nas províncias da Huila e da Lunda Norte, registaram alguns casos que obrigaram o Ministério da Saúde a antecipar uma campanha de vacinação. A coordenadora do Programa Alargado de Vacinação, Felizmina Neto,
diz que o Ministério da Saúde continua com o seu calendário de vacinação para se evitar novos doentes afetados pela poliomielite. Independentemente do estado vacinal da criança, sempre que houver campanhas, obrigatoriamente deverão fazer a vacina de reforço. Portanto, tenho certeza absoluta que as crianças que estão acometidas pela poliomielite são aquelas crianças que nunca tiveram contato à vacina. E Walter Diogo, médico neuropediatra, diz que a poliomielite, sendo uma doença endémica, é preciso haver mais reforço na vigilância sanitária a nível da região, pois ainda existem países que fazem fronteira com Angola, onde persiste o vírus selvagem da poliomielite. Predominantemente a África e a Ásia ainda continuam a ter casos. Só para salientar, por exemplo, na Nigéria, aqui em África, nossos vizinhos, no Paquistão, ainda há surtos de casos de poliomielite, principalmente pelo vírus selvagem. Tem sempre que se ter cuidado, principalmente em indivíduos que vão viajar em zonas endêmicas. O Ministério da Saúde e a Vigilância Sanitária sempre ter em conta se é vacinado ou não. E o médico angolano doutorado em Ciências Biomédicas e atual presidente do Instituto de Higiene e Medicina Tropical defende mais investigação para se evitar o alastramento das doenças. O especialista Filomeno Fortes diz mesmo que o nosso país deve apostar nos recursos humanos qualificados com vista a acompanhar a dinâmica global na prevenção e no tratamento das doenças tropicais negligenciadas. Os nossos países têm que se preocupar mais com o investimento na investigação e o segundo problema tem a ver com os recursos humanos. Precisamos de técnicos cada vez mais qualificados, mais modernizados, a acompanharem a dinâmica do desenvolvimento global. Se conseguirmos esses dois desiderados, o resto é organização, é filosofia de trabalho e é possível realmente diminuirmos o fardo de algumas doenças. E hoje vamos falar sobre prevenção e combate de doenças transfronteiriças, como o ébola e a poliomielite. As grandes questões são analisadas aqui no sábado, às 10h10. Obrigado, São Mora. Ora, são nossos convidados para o debate daqui a pouco e exatamente a partir das 11. O inspetor Orlando Vitor Moongo, dos Serviços de Imigração e Estrangeiros, é chefe do Departamento de Comunicação e Imprensa do Gabinete de Comunicação e Imprensa Institucional do SME e também o Dr. Javier Aramburu, da Organização Mundial da Saúde, oficial de Prevenção e Controlo de Doenças, para o debate daqui a pouco, a partir das 11. Estamos com 10 da manhã, 28 minutos. Agora, ouvir as considerações do João Noel Gonçalves em relação ao assunto que trazemos aí em cima da mesa, as doenças transfronteiriças, aquelas que atravessam fronteiras e provocam muitos danos nas famílias e, enfim, é um assunto pertinente, é um assunto que tem a ver com a prevenção destas doenças, doenças como a polio, o sarampo, o HIV e também o sarampo e a malária. Doenças que afetam muita gente, principalmente aqui em África. Ora, vamos ouvir o João Noel Gonçalves e depois vamos abrir os telefonemas para os ouvintes deixarem também as suas contribuições. João Noel. A saúde pública é e sempre foi uma questão transfronteiriça. Aliás, pode mesmo dizer-se de forma irónica que a xenofobia tem, neste aspecto da saúde, um grande adversário. Ou seja, por muito que eles afirmem o caráter hermético das suas fronteiras, por muito que queiram rejeitar pessoas de outras origens, etc., etc., a saúde não lhes respeita nada disso. Por muito que eles protejam fronteiras, por muito que eles expulsem pessoas que querem viajar, a saúde é sempre atingida, seja qual for a fronteira e sejam quais forem as medidas que se tomem. Pode, naturalmente, no caso de certas epidemias, enfim, reduzirem-se os riscos. Estamos lembrados que a famosa gripe espanhola, no começo do século XX, não ficou em Espanha.
apesar de todas as medidas de proteção, atingiu o mundo inteiro e matou milhões de pessoas. A tuberculose era algo que andou séculos pelo mundo afora, e isto apesar das dificuldades de viajar que existiam em certos momentos. Nunca se viajou tanto no mundo como hoje em dia. A tuberculose, é claro que é um dos exemplos que, digamos, foi mais apresentado no século XIX e depois no século XX, quando se fizeram grandes descobertas científicas. Mas antes disso, por exemplo, a peste negra, que dizimou uma grande parte da população europeia, parou, porque não havia recursos nenhuns para pôr cobro a essa situação. Hoje, a África é o continente mais atingido pelos baixos níveis de saúde, aos níveis inclusive mais elementares. Nós podemos referir e referimos-nos com muita frequência ao caso da SIDA e ao caso mais recentemente de ébola ou outras febres que estão ligadas. É claro que no caso de ébola há um componente animal, falamos dos animais que vivem na natureza. O ser humano também é um animal, mas os animais que vivem na natureza, esses também passam fronteiras sem que ninguém lhes peça nem passaporte nem visto e transmitem doenças. E não estou a referir-me só ao que é o caso da ébola, ao caso do macaco, que é suspeito de ajudar nisso. A difusão em África, como foi em todo o mundo, de ratos, é realmente um grande perigo. Mas até os pombos podem transmitir realmente doenças, além das pulgas e outros insetos perigosos deste tipo. Mas o mais perigoso de todos é o mosquito. E realmente, se tomarem medidas de proteção fronteiriça, seja em que país for, e se dentro desse país não houverem estruturas de saúde para resistir ao paludismo, bom, não adianta nada proteger as fronteiras, porque o mosquito vai passar mesmo. Eu estou, assim, neste momento, a pensar, por ter viajado muito nessa área, no caso do norte da Namíbia e sul de Angola. A partir de um certo momento no território namibiano, por alturas de Tsumeb, aí a coisa de 150, 200 km da fronteira angolana, há uma linha dentro da Namíbia, que é uma linha a partir da qual as pessoas ficam informadas que entraram numa zona de risco palúdico. E a partir daí, realmente, os viajantes são aconselhados a tomar determinadas precauções. Mas o que é que acontece com as precauções tomadas nessa área da Namíbia? É que não há correspondência do lado angolano. Ou seja, que as estruturas de combate à malária do lado angolano são muito incipientes, sobretudo naquela área da fronteira sul. Então, quer dizer, há aqui uma ameaça que de Angola vai para a Namíbia, faça a Namíbia o que fizer. Embora a Namíbia tenha estruturas médicas, laboratoriais e hospitalares, até de muito bom nível e precisamente no norte, que são muito frequentadas por angolanos. Mas se nós formos para a fronteira norte e sobretudo para a região da Lunda, que faz fronteira com o Kassai, o problema é o contrário. Ou seja, que os riscos vêm do Congo para dentro de Angola. Faça Angola o que fizer, as condições sanitárias em determinadas regiões do Congo são ou semelhantes às de Angola ou ainda piores. E isto no que diz respeito à malária, sim, malária e paludismo, mas no que diz respeito a outros riscos de outras febres, e não se sabe que vírus estarão a ser desenvolvidos com a falta de sanidade, realmente aquela região do Congo é extremamente perigosa. Então, temos aqui um desafio pela frente no nosso debate de hoje, que é verificar até onde as medidas de proteção fronteiriças têm sentido, do ponto de vista de saúde, por exemplo, pedir o certificado de vacina para a febre amarela, mas outras questões que se colocam, que são questões sanitárias que começam logo na fronteira. E este é que é um ponto fundamental para nós verificarmos a conexão que existe entre as proteções das fronteiras e a proteção que existe dentro de cada território. Proteção das fronteiras, zonas de risco, ébola, pólio, sarampo, paludismo. Situação das fronteiras é, de resto, séria, não é? É preciso ter em conta este aspecto. As fronteiras. Angola faz fronteiras com vários países, faz fronteiras com vários países e vamos olhar para esta questão já daqui a pouco no debate. Ora, os números estão disponíveis já para anotarmos a participação dos ouvintes. 927 78 08 79, 927 78 08 79 e o 930 92 23 05, 930 92 23 05.
e também, por via do WhatsApp, podem enviar a sua mensagem para o 927 7808 79. Daqui a pouco atendemos então as participações dos ouvintes no sábado às 10h10. Prevenir sempre foi o melhor remédio. Então vamos manter o hábito e perceber o que está a ser feito para travar o avanço de algumas doenças, como a poliomielite e o ébola, que atinge a vizinha República Democrática do Congo. No sábado às 10h10, a prevenção e o combate às doenças que podem entrar pelas nossas fronteiras. As grandes questões de saúde pública em debate numa grande rádio. Rádio Nacional de Angola. Unimos o país. 10 da manhã, 36 minutos. 927 7808 79 e o 930 92 23 05 para participação dos ouvintes. Já está em linha o Paciência Samuel, a indicação que tenho. Alô, Paciência Samuel, está em Luanda, bom dia. Bom dia. Aqui o Paciência Samuel. Muito obrigado pela Associação de Guias e Intérpretes de Angola. Esse tema me interessa muito. Muito obrigado pela disponibilidade e vamos à sua participação. Ok, eu estou para promover o país daqui a uma semana na Itália e esta doença já foi perguntada, a ébola, se não afeta Angola. Mas aqui não vamos só falar de ébola, vamos também falar de malária. Essas duas doenças, porque estão falando de poliomielite, essa aqui, poliomielite não dá medo nos turistas, mas é malária e outra aí, como estamos dizendo, e ébola. Mas a ébola, aqui o nosso governo tem boas relações, o nosso presidente ou então, a República de Angola tem boas relações com a RDC, então temos que trabalhar com universidades. A Universidade do Dr. Antônio Agostinho Neto e a Universidade de Kinshasa. E para se encontrar isso, por que aconteceu? Quando a ébola entrou no IGE, estavam para matar o delegado provincial da saúde, disseram que ele ia comprar a ébola no Congo, porque morreu muita gente no IGE. Então isso aqui afeta também a imagem do país. Isso é uma guerra, chama-se isso uma guerra. O ébola é uma guerra. Então nós temos que prevenir, temos que criar delegados médicos. O senhor do SME tem que controlar os cartões de vacina, tem que estar em dia, tem que ter pessoas a aconselhar nas fronteiras sobre as doenças, porque dizem que é macaco que traz essa doença, mas eu já comi macaco no IGE, nunca fiquei coisa. Só não comi a cabeça, né? Mas já comi macaco, nunca apanhei ébola. Então, é uma coisa científica, só tem que ver isso no ramo científico. A pessoa de microbiologia. E temos que ter os quadros preparados. Por exemplo, aqui também não se respeita quadro. Eu estou muito triste com o vice-reitor da Universidade Agostinho Neto, o doutor Agatange, que lutou comigo no IGE, morreu em Portugal sem apoio 2 anos. E ele estava formado como é que chama? Agroalimentar. E aqui, vou falar de qualidade. Porque o nosso governo até agora, só agora que está a fazer a política de qualidade em Angola. E eu tenho uma associação forte, a Associação Angolana de Inovação de Qualidade de Bens, Serviços e Defesa do Consumidor. Nós queremos trabalhar com os Ministérios da Agricultura, Ministério da Indústria, Comércio, Saúde, Ministério do Ambiente, Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Esse ministério tem que trabalhar em conjunto. É uma comissão interministerial. Até para falar da qualidade, porque nós não falamos de embalagens, etiqueta, conformidade de produto, etc, propriedade intelectual, ISOs. Porque aqui, nós, RDC, nós nunca vamos falar mal da RDC. E a RDC também nunca vai nos falar mal, porque somos irmãos, a gente tem uma irmandade. Mas aí, a Namíbia e a África do Sul, aproveita-se, se não tivermos ébola, todos os turistas vão fugir lá. Vão dizer, não vão para Angola, no good. Não vão para Angola porque tem ébola ou tem malária. Agora, essa marca de malária, nós amanhã temos uma campanha de limpeza nas pedonais, depois vamos limpar as praias, vamos sensibilizar a população nas praças, nas zungueiras, para não vender na pedonal, para não urinar na rua. Mas o governo também tem que meter quartos de banho. Eu já pedi esse projeto, me dá os quartos de banho, vou cobrar, vai criar emprego. Vamos meter quartos de banho nas pedonais, embaixo, nas praias, etc., nos sítios turísticos. Não há, é uma vergonha, um país desse não tem quartos de banho público, WTC público. Foram gastar não sei quantos milhões, 700 milhões ou 70 milhões de dólares naqueles quartos de banho que não funcionam com a moeda. Foram comprar não sei aonde. Então temos que ser mais sérios aqui, porque os estrangeiros não estão nos dados de sério. Estão a dizer que os angolanos são brincalhões. Então, nesse momento, nós temos que ver a imagem do país, porque eu que sou presidente de Guias e Intérpretes de Angola, nós é que somos embaixadores do país. Por isso que eu decidi ir em Nova York, Itália, França, Alemanha, para ir promover, para trazer aqui os turistas, porque o turismo é a única área que pode nos dar divisa aqui no nosso país. Então, temos que respeitar. O SME também estou contente com a PIEX, o SME também está fazendo bom trabalho, mas eu preciso mais de
liberalizar os vistos. Vou dar exemplo. Eu vou ter ido nos Estados Unidos. O visto dos Estados Unidos, B1, é turismo normal. B2 é negócio. Mas te dão 2 anos. 2 anos de visto. Quando você vai de novo, 4 anos. Assim vou mudar já o meu visto, vai me dar 8 anos. Então essa política que temos que ter que para cativarmos aqueles turistas que têm dinheiro, mas sem doenças, porque ele não vem aqui comprar doenças. Muito saneamento básico como é que chama? Desculpa, hoje ainda passei lá hoje de manhã, a população lá está mobilizada, o administrador está lá está de parabéns, e nós queremos que todos os administradores pensassem nisso, porque eu amanhã vou fazer limpeza, eu vou comprar material, dessa vez não vou ter apoio do governo provincial, a outra vez me deram um saco de plástico, mas dessa vez eu vou comprar as vassouras, custa 500 kwanzas, vamos trabalhar aí. Olha, eu formei fiscais de controle de qualidade contra fraudes, 100 jovens, troca com o quê? Com diploma. Eles vão vir aí fazer limpeza amanhã, troca. Porque eles também dizem que não tens que pagar 10 mil, quase 8 mil, eu não tenho dinheiro. Mas eu tenho ideias. Então vamos fazer campanha, porque esse curso de gestão e controle de qualidade tem a ver com a vida de pessoas, animais, vegetais e meio ambiente. E é um problema de saúde pública. Então o governo tem que respeitar esses quadros que eu formei. Aliás, esses aqui já tinham formado outros cientistas, trabalham nos bancos, BFA, qualquer empresa, o gestor de controle de qualidade pode trabalhar. E quem não cumprir com as leis da República de Angola, o empresário que quiser nos vender produtos inspirados, supermercados, padarias, estão fazendo coisa dele para matar as pessoas, para provocar câncer, essa gente vão mamar na PGR, no IGAI, no SIC, porque nós vamos trabalhar com o INADEC e vamos trabalhar com a lei, com o advogado, etc. Porque tem muita gente aqui que quer matar a população. Muito obrigado. Viva a Rádio Nacional de Angola, que une o país. Obrigado pela sua participação e estamos sempre a ouvir com muita paciência o Paciência Samuel, que defende trabalho sério pelos cidadãos e pelo país. Agora o David Fernandes está no BIA. Ora, viva, muito bom dia, seja bem-vindo. Ok, obrigado para os telespectadores, os rádios ouvintes e os convidados aí nos estúdios da RNA. Dizer que o tema em referência é preponderante. As doenças transfronteiriças, eu acho que o nosso país é aquele que é de mão acolhedor, que os estrangeiros, apesar de que a quem do direito tem controlado, mas na questão da prevenção para esses estrangeiros, porque é o canal de passagem, tem sido um pouco débil. E assim sendo, por isso é que estamos a registrar N doenças. Uma vez que se pautássemos na prevenção, não haveria essa situação que estamos a observar. Vamos falando um pouco, a malária cada vez mais está globalizada. Só porque a prevenção, a saúde pública tem sido um pouco débil. E tem que haver mesmo algumas conversas, isso em termos de palestras, onde aquele cidadão comum tem de estar atualizado de como se prevenir, para que quando estiverem entendido esse lado, eu acho que não haveria problema, isto olhando no lado da sanidade. Porque a água que nós consumimos, vou falar praticamente aqui nas nossas urbes, não é tratada. Vamos falar, por exemplo, das águas que é de oriunda por furos de cacimba. Antigamente observávamos, naquela fase em que os cubanos ajudavam-nos em termos de sanidade, as cacimbas eram tratadas, colocando ali alguns medicamentos para que a água seja purificada. Mas agora já não se faz esse lado. E se não se faz, é a razão porque é ali onde se aglubiza os mosquitos, onde se reproduzem e, por fim, é a malária. E já não se fala praticamente das doenças do século XXI, isso falando dos ITS, o VIH-Sida e a ébola que está a alastrar aí no RDC. Se as fronteiras não haver boa colaboração, não haver os especialistas mesmo que previnem, eu acho que Angola daqui a nada também teremos essa epidemia. E para tal, é preciso mesmo a saúde preventiva. Para não alongar, era a minha contribuição e aquele abraço fraternal. Obrigado. O David Fernandes está no BIE, fala da falta de prevenção e diz que é necessário que haja educação para as famílias, educação para prevenção. Joaquim Venâncio está em Bengala. Bom dia. Vamos à sua participação no sábado às 10h10, que fala do combate às doenças que podem entrar pelas nossas fronteiras. Ébola, pólio, sarampo, paludismo. Sim, Joaquim Venâncio, bom dia. Muito bom dia, senhor jornalista Isaías Afonso e os convidados. Muito bem.
seguinte, eu gosto. A primeira coisa que nós devemos ter em conta é a segurança fronteiriça. E a segunda coisa, nós devemos prevenir, ou seja, o governo deve investir muito no saneamento básico, porque muitas doenças que são causadas através do lixo e outras coisas. E outras doenças, no caso do SIDA, é provocada através da pobreza. Por causa da pobreza, cá em África, está muito, está se expandindo muito, isso é por causa da pobreza. E outra coisa é que os nossos governantes deveriam muito mesmo investir nas nações africanas para que eles sejam sãos, porque o que nós temos visto, se for na Europa, é lastimante, não se acredita, até porque os nossos governantes conhecem melhor a Europa, então deveriam copiar o modelo europeu. A última coisa é que o governo deveria empregar mais os especialistas, porque essa coisa que também estamos a ver, um médico suporta mais milhares de utentes, isso é muito complicado. É tudo. Muito obrigado. Bom dia. Obrigado, bom dia. Estamos juntos. Paciência. O Joaquim Venâncio, em Benguela, que fala da necessidade de haver melhor saneamento básico e aponta a falta de programas consistentes e especialistas para trabalharem na prevenção das doenças. Graças Chipop está no Cunene. Bom dia. Seja também bem-vindo ao sábado às 10h10. Bom dia, Isaías Alfonso. Bom dia para todos que estão a acompanhar este programa. Estamos a ouvi-lo. Vamos à sua participação. Sim, está bem. Só para dizer que nós, através da fronteira do Congo, nós temos que ter muito cuidado, porque o Congo só está a lutar cada vez mais com o ébola. Então, nosso país também é capaz que também pode ainda um dia apanhar também. Porque o nosso pode também apanhar. Agora, falar também de malária. O nosso governo deve trabalhar muito no saneamento básico, porque cada vez mais malária nunca para. Até nos hospitais, às vezes também, sempre enche muito, porque malária está a se trabalhar pouco no saneamento básico. Também ouvi um pouco dizer que tem que trabalhar com os especialistas. Um médico trabalha com tantos doentes, é muito complicado. Deve empregar mais os especialistas. Muito obrigado. Obrigado a nós. Graças Chipop no Cunene. Vamos à Lunda Norte. Zacarias Isabel. Sim. Bom dia, seja bem-vindo. Graças, senhor. Muito bom dia. Para vocês também aí no programa. Sim. A minha preocupação consiste no seguinte. O tema é muito importante. As doenças transmissíveis persiste vulnerabilidade das fronteiras. Porque nossas fronteiras não estão seguras. Eu há uma semana ouvi que um chinês tinha passaporte, entraram quase 4 chineses com o mesmo visto de saúde, com o mesmo visto de entrada. Como é que é possível isso? Eu pergunto isso. Como é possível? Um chinês com um passaporte igual entra 10 chineses igual no país. É tudo? Não só. Sim? Não é tudo. Nós aqui na nota que estamos todos refugiados, aqui estamos a ir para o Congo. Não é só. Aqui muitos refugiados, muitos congoleses, malianos, libaneses. Há dias ontem ouvi comunicado do SIC Lunda Norte que um libanês igual foi assaltar a casa do seu conterrâneo. Como que ele entrou? Vive como? É só isso. Obrigado, Zacarias. A resposta está no ar, sim. Obrigado, Zacarias Isabel, na Lunda Norte. Fala da insegurança nas fronteiras. E agora vamos atender o Marcolino Ismael. Está na Funda. Angelino Ismael, está na Funda, em Luanda? Está na Funda, bairro Muculo.
Muito bem. Olha, falando das doenças que vêm da nossa vizinha República Democrática do Congo, o tema é pertinente. Por que é pertinente? Eu já andei nos 7 municípios, nas 7 províncias que faz fronteira com o Congo. Nessas 7 províncias, a fronteira com mais assim movimento, só está o Luvo, o Zaz, mas aonde? No Kassai Leste e também no Luau, que é no Chico. Agora, esquecemos de Malange. Malange também faz fronteira com o Congo, mas aí a fronteira é lenta. E também, indo nessas províncias para entrar no Congo, ou quem sai do Congo para vir aqui em Angola, que entra nessas províncias, aí ninguém pede cartão de vacina para saber que se o cidadão é vacinado, se tem questão de saúde ou não. Já é muito complicado. Já várias vezes que eu fui no Congo, entrar nessas províncias é complicado. Chega lá, só querem saber, vais para onde? Quanto tempo faz lá? Só te dão aquele que passa de travessia. Não perguntam onde é que está o cartão de vacina, para saber da saúde. Por isso que às vezes a doença transmissível lá na vizinha República do Congo vem aqui em Angola facilmente. Pensando nisso, se for para o Cunene e na Namíbia, indo com a viatura, já tem pessoa aí que desinfeta as rodas da viatura. E até o condutor tem que descer, vai aí passar num tapete onde com água desinfetada. Sai daí, sobe na sua viatura, pode ir. No mesmo, também é a mesma coisa quando sai de lá para vir. Aí acho que tem controle de saúde, a não ser aqui na nossa fronteira, que na nossa vizinha República do Congo. Para mim, é isso. Para vocês, assim, na Rádio Nacional, bom trabalho e boa continuação. Deixa o mapa de fora. Obrigado, Angelino Ismael. Também preocupado com a insegurança nas fronteiras. As fronteiras que estão em cima da mesa, não é? No assunto de hoje, no sábado, às 10h10. As doenças transfronteiriças que atravessam as fronteiras e vão causando muitos problemas a muitas famílias, principalmente aquelas que vivem nas províncias que fazem fronteiras com os países vizinhos de Angola. 10h53. Prevenir sempre foi o melhor remédio. Então vamos manter o hábito e perceber o que está a ser feito para travar o avanço de algumas doenças, como a poliomielite e o ébola, que atinge a vizinha República Democrática do Congo. No sábado às 10h10, a prevenção e o combate às doenças que podem entrar pelas nossas fronteiras. As grandes questões de saúde pública em debate numa grande rádio. Rádio Nacional de Angola. Unimos o país. Saúde é o que interessa, o resto não tem pressa. O combate às doenças que podem entrar pelas nossas fronteiras é o assunto para o nosso sábado às 10h10. Vamos atender o Gabriel Tomás antes de chegarmos às 11, a hora para começarmos o debate. Gabriel Tomás está em Luanda, bom dia. Uma ligação que estava garantida por via do nosso terminal 927 78 08 79, 927 78 08 77. O terminal disponível para participação dos ouvintes por via de mensagens ou por via de mensagens WhatsApp ou por via de uma ligação telefónica. E está de regresso agora o Gabriel Tomás. Sim, está em Luanda. O tema é muito pretendente. Eu estou aqui em Rangel, Luanda. Sobre segurança e a doença transmissível. Alô? Estamos a ouvi-lo, sim. Sim, sobre doença transmissível. É preciso um controle cerado. Principalmente, conforme que estão dizendo, o estrangeiro entra, nós próprios que estamos a guardar. Vai, aluga a casa, paga $50 e por cima nos transporta mais doenças. Então, como que o Ministério da Saúde vai saber essa pessoa? Que ele veio ilegal, parou numa casa. Agora, não sei se a alfândega tem conhecimento ou não tem conhecimento. Outra coisa mais nessa prevenção, conforme que eu estou a ver o despacho dos refugiados, estão sendo acompanhados com a vacina, seria também na entrada. Antes deles chegarem, romper a fronteira, primeiro tem que passar na inspeção de saúde.
depois da inspeção de saúde é que vai agora entrar. Ela agora penetra, vem do Lobo, vem da fronteira, não sei se da onde, sem preparação da vacina. Isso é uma coisa muito crítico e aquilo pode causar mesmo transmissão. Outra coisa mais, estamos a ver saneamento básico. Por exemplo, há umas áreas assim, a pessoa fica na rua, os quartos de banho foi vandalizado. Isso não é culpa de nós próprios, povo. Temos que ser sinceros, honestos naquilo que nós estamos praticando. Porque uma coisa também, nós também na prevenção não prevenimos, prejudicamos mais, depois criticamos. Era só isso a minha contribuição. Muito bem, obrigado. Gabriel Tomás aponta aqui a vulnerabilidade nas fronteiras, a falta de uma inspeção rigorosa na entrada e saída de cidadãos e aponta também o saneamento básico como uma das causas para a proliferação das várias doenças. Ora, daqui a pouco chegamos às 11. Celestino Luís está em Cabinda. Ainda vai a tempo de participar. José Celestino Luís. Sim, muito bom dia. Bom dia, obrigado. Vamos à sua participação. Sim, eu falo a partir da província de Cabinda. Sou José Celestino Luís, concretamente na fronteira de Massado. Alô? Sim, estamos a ouvi-lo. Sim, eu falo a partir desta fronteira de Massado, na província de Cabinda. Dizer que se existem métodos para combater as doenças, eu quero dizer que ainda estamos muito, o nosso país ainda está muito distante para alcançar estes métodos, porque existem tantas fronteiras cá na província de Cabinda, onde os estrangeiros passam de qualquer forma, atravessam rios com canoas, e é complicado mesmo. Estamos muito distantes de alcançar esses métodos para combater a entrada de estrangeiros ilegalmente no país. É tudo? Obrigado. José Celestino Luís está na fronteira do Massabi, em Cabinda. Daqui a pouco chegamos às 11. Estão presentes como convidados o inspetor Orlando Vítor Muongo, do Serviço de Migração e Estrangeiros, e também o oficial de Prevenção e Controlo de Doenças da Organização Mundial da Saúde, Javier Aramburu. Convidamos um representante do Ministério da Saúde que confirmou, mas ainda não se faz presente. Daqui a pouco vamos ao debate. No sábado às 10h10, o combate às doenças pode entrar pelas nossas fronteiras. Prevenir sempre foi o melhor remédio. Então vamos manter o hábito e perceber o que está a ser feito para travar o avanço de algumas doenças, como a poliomielite e o ébola, que atinge a vizinha República Democrática do Congo. No sábado às 10h10, a prevenção e o combate às doenças que podem entrar pelas nossas fronteiras. As grandes questões de saúde pública em debate numa grande rádio. Rádio Nacional de Angola. Unimos o país. Senhor Rei, olê. Senhora Rainha, mandam para falar, olê. Se finca pela não perder, olê. Oi lá.
Sábado às 10h10, na Rádio Nacional de Angola. Estamos a falar de doenças, as doenças que podem chegar de outros países pelas fronteiras. O combate a estas doenças é urgente: paludismo, ébola, pólio, sarampo, fronteiras vulneráveis, saneamento básico. Enfim, várias situações apontadas pelos ouvintes que participaram até pouco no nosso sábado às 10h10. E agora vamos ao debate com o inspetor Orlando Vítor Moongo, do Serviço de Migração e Estrangeiros, a chefe do Departamento de Comunicação e Imprensa, do Gabinete de Comunicação, Imprensa e Institucional do SME, e também o oficial de Prevenção e Controlo de Doenças da Organização Mundial da Saúde, Dr. Javier Aramburu. Doutor, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia a todos os ouvintes de Radio Nacional e realmente um prazer estar aqui neste programa. Como vê as preocupações apresentadas pelos ouvintes há pouco? Em primeiro lugar, é muito importante conhecer a preocupação da população. Incluso tivemos a participação de uma pessoa da fronteira com em Massabi, em Cabinda. E acredito que há alguns temas importantes que vão conversar e acaso também clarificar, não? Embora, por exemplo, que se ha falado muito de malária, embora a malária é muito importante, isso está a dizer demais, tanto em Angola como em os outros países vizinhos de África, para fines da saúde de fronteira se considera um número de doenças como importante em termos dos viajeros. Então, vamos dizer, doenças que têm importância quando há trânsito de passageiros que pudieran ser portadores destas doenças. Esta doença, en realidad, incluye un grupo prioritario: está brucelosis, está cólera, dengue, febre amarela, tifoide, febre hemorrágica, como caso de ébola, y a hepatitis y a infección meningocócica, llamamos la meningite. Então, isto é importante porque dessa maneira nós podemos priorizar, não? Malária precisa uma abordagem diferente, não dentro da saúde das fronteiras. Okay. En este momento temos em África 64 surtos epidémicos e crises humanitárias. Em RDC temos ébola, cólera, hay também um surto de polio, derivado de vacina, sarampo e carbúnculo. Então, esas doenças, algunas de estas doenças son compartidas con Angola, el caso de polio. Até o ano passado tivemos una presencia importante de cólera en ambos lados da fronteira, y sarampo también tuvimos recientemente surtos. Entonces, estas doenças podríamos decir que en la agenda actual tienen una alta prioridad, pero sin desmerecer que hay otras doenças que podrían aparecer. Se falou, por ejemplo, de la peste, la plaga, ¿no? La peste negra. Recientemente ha habido surtos en áreas distantes, pero también hubo recientemente en áreas del propio RDC y Uganda. Entonces, es importante mantener una vigilancia sobre todo grupo de las doenças que pueden ser transmitidas a través de personas que están a viajar. Yo creo que eso es un punto, quizás para iniciar podríamos decir eso. El tema es más largo, pero yo gustaría de repente iniciar con esto de que podemos priorizar el grupo de doenças en los cuales que tengan importancia desde el punto de vista de las actividades transfronterizas, especialmente o comércio, pero também o trânsito de pessoas. Já vamos para isso. Dr. Javier Aramburu, oficial de Prevenção e Controlo de Doenças, inspetor Orlando Vítor Moongo. Os ouvintes apontaram a vulnerabilidade nas fronteiras. O que é que se passa, afinal, em termos de controlo nas nossas fronteiras? Pronto, muito bom dia, saudações extensivas aos ouvintes que nos ouvem de toda Angola, de Cabinda Cunene. Dizer que pronto, o sentimento de preocupação dos ouvintes é um sentimento legítimo, e é tão legítimo assim que os cidadãos devem exigir dos órgãos que têm a responsabilidade de velar pelas questões de saúde e questões de segurança o melhor tratamento possível dessas preocupações. Mas é preciso dizer que no exercício da sua atividade o Serviço de Migração e Estrangeiros colabora com outros órgãos, como por exemplo órgãos que têm a ver com serviços sanitários, órgãos da área aduaneira, órgãos de polícia, mais concretamente polícia de fronteira. Ou seja, o Serviço de Migração e Estrangeiros faz parte de todo um aparelho que concorre para a proteção da nossa fronteira, mas a proteção, acima de tudo, da segurança do país. E como estamos a falar de, portanto, doenças que podem ser
portanto, trazidas para o nosso território através da transposição da fronteira, é importante dizer que, do ponto de vista legal, aquilo que é a ferramenta legal que o Serviço de Imigração Estrangeira utiliza para o cumprimento das obrigações que lhe são incumbidas, refiro-me mais concretamente à Lei número 13/19, de 23 de maio, sobre o regime jurídico dos cidadãos estrangeiros na República de Angola. Num artigo 14, a linha D, estabelece como um dos pressupostos para a entrada no território nacional a titularidade do Certificado Internacional de Vacina. Isto é importante que os cidadãos saibam. No entanto, nós temos que referir aqui que em todos os postos de fronteira, para além das forças dos serviços de imigração estrangeiros, existe sempre uma equipa do serviço sanitário. Eu estou recordado a quando de um surto da gripe H1N1, isto foi recentemente, há poucos anos, e isto ainda ocorre, o que eu vou me referir aqui é isto ainda ocorre. No aeroporto internacional 4 de fevereiro, os passageiros que aterrassem no nosso aeroporto, antes mesmo que tivessem contato com a equipa de serviço de imigração estrangeiros, eram recebidos por uma equipa médica? Equipa médica. Quem visitar, sim, quem for agora, pronto, é uma pena que não poderão visitar porque é uma a zona internacional, ou seja, o cidadão chega no aeroporto, ainda não tem acesso à nossa fronteira, né, do ponto de vista técnico, né, a primeira equipa com quem o cidadão tem contacto é a equipa de saúde, a equipa médica. Assim é que o cidadão pode sempre ser recusado a entrada. E isto vamos novamente voltar para a Lei 3/19, de 23 de maio. No número 3 do artigo 21, diz o seguinte: o cidadão estrangeiro não residente que se encontre numa das condições a seguir indicadas pode ser recusada a entrada em território nacional. E na linha D diz o seguinte: o cidadão que constitua perigo ou grave ameaça para a ordem pública, a segurança nacional ou a saúde pública. Portanto, sempre que a equipe médica constatar que este cidadão representa uma ameaça à saúde pública, ele pode ser recusado a entrada. E mais à frente, no número 4 do mesmo artigo 21, a lei acrescenta que a recusa de entrada com fundamento em razão da saúde pública é feita mediante indicação de autoridade sanitária e só pode basear-se nas doenças definidas nos instrumentos aplicáveis da Organização Mundial da Saúde ou em outras doenças, infecções ou parasitárias contagiosas sujeitas a medidas de proteção em território nacional. Isto para dizer que isto é um campo já da saúde, dos técnicos de saúde, dizer que existem doenças que estão devidamente catalogadas como sendo suscetíveis de impedir a entrada de um cidadão em território nacional. Não estamos a falar de todas as doenças, mas isso é um campo que eu não vou entrar porque é um campo técnico do ponto de vista de saúde. Eu estou a me referir do ponto de vista legal. Assim é que não pode haver alarmismo. É óbvio que a questão da crise do ébola na RDC, que é um país vizinho, preocupa e deve gerar alguma preocupação. E há um alerta. E há um alerta internacional. A internacional. Organização Mundial da Saúde está preocupada com isso. Dizer que para além de estar a ser comprovada a capacidade, a competência dos técnicos de saúde da própria República Democrática do Congo, e isto está a ser reconhecido pela própria OMS, e referir, isso foi tornado público, que já foram testadas 2 vacinas, né, que podem curar o ébola. Para além desse elemento, é preciso dizer que as províncias da República Democrática do Congo que fazem fronteira com Angola são o Baixo Congo, Bandundu, a região de Bandundu, Kassai Ocidental e Katanga. Até o momento, das informações que nós temos, não foram ainda identificadas nenhum caso nessas regiões. Nem sequer casos suspeitos. Nem casos suspeitos. Ou seja, o último caso suspeito que agora tem-se abordado muito foi identificado em Goma. Goma fica na região leste da RDC. Ou seja, um indivíduo que para sair de Goma
até atravessar a fronteira, tem que atravessar o Congo inteiro. Então é preciso não gerarmos alarmismo, porque às vezes a maneira como os ouvintes se comunicam pode criar um pânico, um outro alarme. Isso em termos de segurança não é prudente. Só para termos uma ideia, a própria capital da RDC, que é Kinshasa, que está aqui próximo do Baixo Congo, Kinshasa não faz propriamente fronteira com Angola, mas é a província imediatamente a seguir. Kinshasa também não tem nenhum caso. Então temos que manter a prudência. É importante sim, e nós confiamos na capacidade técnica dos serviços de saúde e no que concerne ao controle das fronteiras. Nós fazemos o acompanhamento nos termos do que está estatuído na lei e estamos aqui para, sempre que for necessário, intervirmos em prol da segurança da nossa população. Muito bem. Dr. Javier Aramburu, o ébola é um assunto extremamente preocupante. A OMS está a acompanhar a situação em Angola de que forma, por exemplo? Tendo em conta que há vários mecanismos de controlo para se evitar que a doença atravesse a fronteira e venha a afetar populações aqui em Angola. Primero felicito la presentación de meu colega de Servicio de Migración Extranjero, realmente un punto importante. Un aspecto fundamental en control de ébola es los puntos de entrada. O sea, los puntos de entrada, que incluye el caso también de aeropuerto, que es el que acaba de referir, precisan ser especialmente una preparación porque son la primer punto de contacto con posibles casos de ébola. Es correcto cuando dice de que las áreas vecinas inmediatas de Angola no están comprometidas, pero más importante decir que actualmente ya tenemos 3 provincias comprometidas en el Congo y la última provincia, que es la llamada de Kivu del Sur, está a 20 horas en carro en dirección sur de la provincia de Kivu del Norte, que fue la primera atingida. Entonces, no alarmismo, estoy completamente de acuerdo, pero debe haber preparación. Y especialmente en esto quiero saber... de prevención, ¿no es? Preparación y prontidad es la palabra correcta, ¿no? Entonces, en este sentido, el Ministerio de Salud, con quien nós trabajamos directamente... E nós, por acaso, convidamos um representante do Ministério da Saúde que confirmou, mas não apareceu até agora. No hay problema. Yo creo que podemos, de todas maneras, indicar ya pasos decididos que se han dado. Ha habido una reactivación intensa en las últimas semanas. Recientemente estuvimos con una comisión del Ministerio de Salud en Masabi, por ejemplo, en Cabinda. Y lo que se puede ver es que hay un avance, repito, pero también es cierto que hay cosas que ainda falta, fortalecer, ¿no? Entonces, ébola es un perigo. ¿Cuáles son esas cosas? Estamos hablando de fortalecer. Por ejemplo, el tema de... hay aspectos como, por ejemplo, la simulación, ¿no? Cuando una epidemia tan complicada como ébola precisa de que el pessoal no solamente sea entrenado, también debe ser una especie de simulación ante la presencia de un posible caso de ébola. Eso es la mejor manera de poder estar ciertos que la preparación está verdadera. Es como decir un simulacro de un fuego, ¿no? En un local. Solo en ese momento sabes si los extintores están a funcionar, si las personas saben o qué van a hacer. Eso es un paso que, repito, se está avanzando de una manera importante por parte del Ministerio. Y es un tema que fortalece mucho, porque no hay que esquecer, el surto de ébola tiene más de un año. Y mantener una preparación permanente durante un año es difícil. Entonces yo creo que se está en bom caminho. Isso envolve pessoal, né? Pessoal técnico. É fundamental, não? Então, pessoal é e os meios e deve haver meios de tratamento. Exatamente. Já existe 2 coisas que já se conversou nesta reunião. Vacina, também já se está dando os passos mais importantes para poder garantir que un grupo de personas que van a ver que podrían ver los primeros casos estén vacinados y también posteriormente tener un equipo preparado para que Dios no quiera, no haya casos de ébola acá, pueda hacer las vacinaciones en ANEL que se hacen en las áreas y que en este momento es la intervención más fuerte. Yo quería apenas también un breve comentario. ¿Sí? Aunque Congo, es verdad que en Congo hay zonas muy complicadas para control, fuera de la zona de violencia de justamente esta Kivu del Norte e Ituri, fuera de esa zona de violencia, cualquier extensión do ébola, por ejemplo, el caso de Uganda y recientemente también este caso de Sur Kivu, el control ha sido bastante bueno. Entonces,
El problema mantém-se por la zona de violencia. Se puede controlar ébola y por supuesto Angola tiene muchas condiciones fuertes para favorecer un buen control, si acaso, como digo, does not care aconteça. Entonces hay una preparación bastante fuerte acá. Essa questão da vacina contra o ébola está a avançar mesmo? Sí, que también creo que son cosas, acá puedo hablar cosas que impiden a la región. Yo gustaría que los aspectos ya específicos del país sean propiamente por un ministerio, pero podemos decir, ya hay una vacina, vamos a decir, preaprobada, ¿no? Una vacina preaprobada que ya está disponible, se va a hacer una validación rápidamente del protocolo, va a haber avance en ese sentido, y estimo, si todo va bien, en trabajo conjuntamente con un ministerio que es fundamental, por aproximadamente ya un mes la vacina podría estar, pero clarificar, esta vacina inicialmente no es para prevención de toda la población, es una vacina para que las personas que inicialmente podrían estar fase a los primeros casos estén protegidas. Esto, yo creo que las personas que conocen... En zonas de risco, ¿no es? Zonas de risco, y ustedes lembren el caso de Marburg que hubo en Uige. Sim, por acaso um dos ouvintes falou desta situação de Marburg. En Marburg, na província do los primeros casos que murieron, além dos primeros casos, fueron propio pessoal. Entonces, hay que proteger al pessoal. Médico, ¿no? Y esta vacina, una de las cosas más importantes, tiene eso, proteger al pessoal y tener una capacidad de apenas identificar un área de transmisión, controlarla con la vacinación en anel. Para lá do ébola, há também a questão do sarampo e o paludismo. Outras doenças que também passam pelas fronteiras. O Dr. Javier falou de um surto também de sarampo na zona da RDC. Sim. É uma situação que está controlada? En el Congo no. En el Congo continúa. El último relatorio de esta semana dice que ainda tiene un surto de sarampo. Pero sí podríamos decir que en el caso de Angola la respuesta fue bastante enérgica y tuvo una contención de la transmisión bastante importante. Entonces prácticamente en este momento la transmisión ha sido bastante bien controlada, el surto de sarampo que hubo, ¿no? En relación a polio, se está haciendo también todos los esfuerzos. Me gustaría que en ese aspecto sea el propio ministerio que informe. Nesta altura há uma campanha de bloqueio. Exactamente, hay campaña de bloqueo en 4 provincias y hay una quinta que pronto probablemente se incorpore. Entonces hay un criterio también de prevención, porque en estos tipos de surto hay dos cosas: reagir, que es la vacinación reactiva ante la presencia de casos, y de prevención, las personas que ainda no presentaron ni un caso, ¿no? Entonces ese es un punto importante, se está trabajando en ese sentido. E eu posso realmente salientar o esforço nessa direção. Não? Vamos ter necessidade, se calhar, de avançar para uma campanha geral de vacinação contra polio nos próximos tempos? Nuevamente, eu gostaria que esto sea el propio ministerio que diga, pero se está creando condições... Na perspectiva da OMS. Sí, se está creando condições para que haya, repito, un abordaje preventivo, ¿no? Que es lo más importante para evitar, cuando acontecen surtos, hacer la campaña para evitar interrumpir la transmisión. Pero en las áreas donde no tienen transmisión ainda, ter um abordagem preventivo, creio que é o mais importante e o que recomenda a OMS. Muito bem, estamos a falar de saúde, não é caso para alarme, mas é preciso estar de olhos bem abertos, porque há doenças que atravessam as fronteiras e chegam a Angola. Estamos a falar de doenças como o ébola, polio, o sarampo e também a transmissão do HIV e também o paludismo. É o assunto em cima da mesa no sábado às 10h10. Convidamos um representante do Ministério da Saúde que confirmou a sua presença, mas até o momento não se faz presente aqui para o nosso debate. Estamos com o inspetor Orlando Vítor Moongo, chefe do Departamento de Comunicação e Imprensa do Gabinete de Comunicação e Imprensa Institucional do Serviço de Migração e Estrangeiros, e também o Dr. Javier Aramburu, oficial de Prevenção e Controlo de Doenças da Organização Mundial da Saúde. Inspetor Moongo, falamos concretamente do aeroporto 4 de Fevereiro, por onde passa muita gente, por onde chegam muitos estrangeiros, mas também precisamos de saber como é que está a situação ao nível das fronteiras terrestres e marítimas, sabendo já que há equipas conjuntas que trabalham no controlo, na verificação das fronteiras por onde entram e saem pessoas. Pois, felizmente, nós temos dados, temos informações de que as delegações provinciais de saúde municiaram os nossos efetivos em todos os postos de fronteira terrestre com kits de prevenção e, inclusive, em algumas províncias mesmo,
para além desses kits de prevenção, as delegações provinciais também ministraram alguma ação pedagógica, alguma ação de preparação, algumas palestras, dando informações aos nossos efetivos. O que podemos afirmar é que tem havido, desde que começou esta preocupação, tem havido uma grande colaboração das delegações provinciais de saúde e o trabalho tem sido conjunto na medida em que o serviço sanitário presta o seu papel e sempre que, felizmente até agora não fomos obrigados a intervir nestes termos, mas na eventualidade de identificarmos um caso que a situação assim o exija, nós vamos obviamente aplicar aquilo que está previsto na lei no que concerne à recusa de entrada. Mas para lá disso, há sempre a necessidade de adotar uma estratégia de comunicação, principalmente para os cidadãos, não é? Há essa preocupação da parte do SME? Sim, nós procuramos fundamentalmente nas regiões fronteiriças. Houve um cidadão aqui que falou e muito bem, e nós ficamos alegres quando existe esta consciência também da parte dos cidadãos. O cidadão fez aqui referência de compatriotas nossos que transportam estrangeiros, em alguns casos há colaboração dos próprios angolanos. Exatamente, participam no auxílio à imigração ilegal, em alguns casos, inclusive, depois de transportarem das fronteiras para o interior das cidades, ainda dão abrigo, arrendam moradias. Aqui também a necessidade Aí surge um outro problema. Problema. Então, a necessidade de reforçar esse sentimento de que a segurança não é uma responsabilidade exclusiva dos órgãos que têm incumbência legal para o efeito. A segurança deve encontrar uma extensão no papel do próprio cidadão. O cidadão que deve efetivamente exercer o seu papel patriótico, deve ser cidadão de facto, e ser cidadão é colaborar nos esforços que as instituições, quer de saúde, assim como de segurança, exercem para a proteção da coletividade. Neste modo é que este apelo da necessidade de participarmos todos, portanto, estamos todos de alerta, as equipas de saúde, as equipas da Polícia do Guarda Fronteiras, as equipas de Serviço de Imigração Estrangeiros. Esse apelo deve ser extensivo à colaboração necessária que os cidadãos devem exercer. A Rádio Nacional de Angola, felizmente, é ouvida em todo o território nacional e, fundamentalmente, aqueles cidadãos que estão nas zonas fronteiriças devem ter em atenção que eles são parte integrante do processo, do aparelho de segurança do próprio país. Afinal, é uma questão de segurança mesmo, não é? É uma questão de segurança pública na qual o cidadão não deve estar alheio. Doutor Javier, campanhas de prevenção são sempre necessárias, não é? Sí, como decía, falamos hace un momento, gustaría que como estamos enfocando el tema de saúde transfronteriza, ¿no? Saúde de las áreas de frontera, es especialmente importante que las poblaciones vizinhas estén vacinadas para las doenças prevenibles. Hablamos no solamente de todo grupo de doenças alvo do programa alargado de vacinación. Existe aproximadamente 2.2 millones de personas en los municipios de frontera de Angola con todos los otros países. Es una población... São dados da Organização Mundial da Saúde. Son dados do Censo Nacional, del Censo Nacional de Angola, estimación 2019. 2.2 millones en los municipios de frontera, Cabinda, etcétera, ¿no? Incluyendo até o Sul. Entonces, es extremadamente importante que estas áreas tengan una cobertura dentro dos estándares, exactamente, vacinal, ¿no? Justamente esto se ha visto con estas campañas, que es importante verificar que estas coberturas de vacunación son adecuadas. Por otro lado, se habló de HIV, se habló de malaria, falé que estos no son asuntos para el problema de viajeros, porque a un viajero no se le exige que tenga libre de malaria, que tenga libre de HIV, pero es importante que estas áreas, por estar distantes de las áreas centrales, tengan acceso al servicio de salud, tanto de diagnóstico como de tratamiento, ¿no? Tanto malaria como HIV tienen diagnóstico y tratamiento, y es importante que estos municipios de frontera tengan acceso a ellos. Sé que hay esfuerzo en ese sentido, y tanto en el sur, el área de HIV, como en la norte de malaria, hay importante colaboración y apoyo, y acho que eso debe ser consolidado, ¿no?
Já são 11h25, estamos a falar das doenças que podem entrar pelas nossas fronteiras. É necessário haver prevenção, é necessário haver um conjunto de várias medidas para se prevenir contra estas muitas doenças. O Dr. Javier Aramburu é da Organização Mundial da Saúde. Doutor, aqui ao nível de Angola, e estamos agora a falar da prevenção, há alguma resistência das famílias em levarem as crianças à vacinação. É possível, naturalmente, né, pela sua experiência, mudar esse quadro, não é? Ou seja, como incentivar as famílias para a vacinação das crianças, tendo em conta que a vacinação é dos melhores métodos de prevenção que existem. Sí, yo creo que en este aspecto voy a apelar a algunas experiencias que hubo, por ejemplo, en el caso de la vacunación de fiebre amarela, que fue una vacunación total en Angola. Angola tiene, vamos a decir, orgullo de ser el único país del mundo que tiene una vacunación de toda su población, una vacunación completa. Entonces, lo que podemos decir es que los grupos, digamos, especiales, estamos hablando de grupos pequeños, que por ejemplo tienen alguna religión específica, que a veces acontece en esta zona de frontera, justamente. Y también el caso de creencias que a veces son erradas. Entonces, es importante el mayor conocimiento de estas poblaciones fechadas, a veces son muy fechadas, para poder tener estrategias de comunicación. Aquí el punto importante es la comunicación. Y eso, el papel, por ejemplo, de la radio, como la Radio Nacional, es extremadamente importante. Construir mensajes promoviendo la obligatoriedad de la vacunación, pero sobre todo en términos de protección de sus filhos y también de las madres, en el caso de la vacunación contra tétanos, por ejemplo, ¿no? Entonces, es importantísimo que esto pueda ser llevado a cabo y definitivamente el suceso en estos lugares es los detalles de cómo vacinar estos grupos que tengan lenguas diferentes, que tengan otras religiones, creencias a veces a partir de un personaje locais. Entonces, ese aspecto creo que la mejor manera de abordaje es la comunicación, y en ese el papel de los jornalistas y los comunicadores sociales es fundamental, ¿no? Muito bem. Inspetor Vítor Mongo, o SME tem, naturalmente, a sua estratégia em matéria de comunicação. Vamos, nos próximos tempos, cada vez mais ter um SME mais interventivo, principalmente agora, em que há muitos surtos de doenças, né, que vêm dos outros países. Vamos ter um SME com uma estratégia mais interventiva, na perspectiva de educar as pessoas mesmo? Obviamente, nós portanto, temos que dar respostas aos contextos, e já existe um projeto a nível do Gabinete de Comunicação Institucional e Imprensa, que é mesmo um projeto anterior a este surto, que visa nos comunicarmos nas línguas locais, nas línguas regionais. Inclusive, se calhar você quer avançar, nós estamos em concertação com a Rádio Nacional de Angola e com a Televisão Pública de Angola, no sentido de, no espaço da Rádio Angola Ieto e no espaço das línguas nacionais. Sim, tem 14 línguas. Exatamente, das línguas nacionais na Televisão Pública de Angola, fazemos comunicação não só relativamente à necessidade da prevenção, mas também em comunicação no sentido do combate ao auxílio à imigração ilegal. Porque o que nós constatamos é que muitas das vezes, talvez por desconhecimento em alguns casos, mas em outros casos por propensão a essas práticas, são as populações das zonas fronteiriças que participam, portanto, neste crime. E é importante referir que o auxílio à imigração legal é crime. Isso está estatuído na nossa lei de imigração, ou na lei sobre o regime jurídico dos estrangeiros. Assim é que esta estratégia de comunicação, de uma comunicação cada vez mais incisiva, uma comunicação que vai de encontro fundamentalmente com as exigências do momento, essa estratégia existe, e nos próximos dias a população terá contacto então com o resultado deste trabalho que nós estamos a fazer, no qual esperamos depois que não só os demais órgãos do aparelho de Estado, os órgãos de comunicação social e a população em geral, a administração local, é importante dizer, as administrações locais também participem, nos ajudem. Só assim é que esse esforço que está a ser feito poderá ter resultado, só com a participação de todo um conjunto de estruturas da nossa sociedade. O SME está bem servido nesta matéria?
em termos de meios humanos para estas tarefas, né, de sensibilização, de comunicação com as populações? Não temos os meios que são colocados à disposição do órgão, e nós temos estado a trabalhar com os meios que temos e procuramos sempre cumprir aquilo que são as obrigações que nos são incumbidas superiormente. No geral, temos a situação das fronteiras acautelada, não é? Em relação à questão das fronteiras, não há motivos para alarme, tal como já referimos. Existe, felizmente, uma sincronia entre as equipas sanitárias e o efetivo de Serviço de Imigração Estrangeiros. As equipas das delegações provinciais de saúde prontamente agiram de prontidão, municiaram, deram as informações às nossas forças, e o que nós sentimos nesse preciso momento é condições para a abordagem de qualquer uma das situações que eventualmente possam constituir algum perigo, e a população de Cabinda Cunene esteja tranquila, não há motivo para alarme. É verdade que, efetivamente, podíamos fazer mais. Estamos preocupados com a RDC. Sim, mas tal como referimos, a Goma é Kivu Norte. Depois do Kivu Norte ainda tem o Kivu Sul. Nós temos, mais cá para baixo, temos Katanga, temos Kassai Ocidental. Essa fronteira pode ser considerada uma zona de risco? Não pode ser considerada zona de risco, porque nós ainda não temos, porque esse vírus despoletou na região centro-leste da RDC. Os países que estão preocupados, e até o Ruanda recentemente fechou as suas fronteiras. E às vezes é necessário olhar para o mapa. Exatamente, é preciso olhar para o mapa. E eu convido mesmo. Convido os nossos ouvintes a olharem para o mapa, porque são distâncias enormes. A República Democrática do Congo não é um país pequeno, são distâncias enormes. E dizer que, portanto, Goma é a capital do Kivu Norte, e Kivu Norte faz fronteira com Ruanda, Uganda, né, e Burundi. Então é importante dizer que são distâncias muito, muito grandes. É que o próprio sistema de saúde da República Democrática do Congo, felizmente, tem uma capacidade de confinamento deste vírus. Só isso se explica que, embora já sejam 3 províncias, né, que estejam a registrar casos, mas ainda assim é salutar e é de louvar essa capacidade de confinamento do vírus por parte das autoridades congolesas. Mas o que podemos garantir... Toda a informação também é necessária, não é? A informação é necessária, obviamente, e o que podemos garantir é que efetivamente existe um fluxo entre Angola e a RDC, por razões históricas, por razões étnicas, por razões culturais. Agora estamos a ver o regresso voluntário, não é? Exatamente, existe o estatuto de residente fronteiriço, que também não pode confundir os nossos cidadãos, mas em qualquer um dos casos não há motivos para alarme, porque nós temos as informações todas, as próprias regiões fronteiriças, regiões da RDC que fazem fronteira com as nossas províncias norte, todas elas têm os seus mecanismos de prevenção. Mas nós, não quer dizer que nós estamos a negligenciar o perigo. Não estamos, tanto assim que existe com as equipas sanitárias esse esforço coletivo no sentido de garantir a segurança das nossas fronteiras. Precisamos de fronteiras seguras, a saúde é o que interessa, o resto não tem pressa. Doutor Javier, há aqui, e anotamos, não é, a preocupação dos ouvintes que tem a ver com o saneamento básico. Como é que a OMS vê esse aspecto do saneamento básico na perspectiva da transmissão de várias doenças que podem ser evitadas? Sí, definitivamente uma abordagem que abrange muitas doenças é a parte de saneamento básico. Agua, tema de esgoto o eliminación de feces. Esto tanto a nivel de las unidades de salud como también da propia población. Entonces, hay estrategias muy claras en relación a lo que se llama sanitación dentro de los hospitales y centros de salud. Una estrategia que un nombre WASH, eso significa agua y saneamiento. Y esto creo que es un punto quizás que sí es importante indicar. En las evaluaciones que hubo anteriormente fue reconocido la necesidad de reforzar el área de disponibilidad de agua en los hospitales y centros de salud. Es un tema fundamental porque sin agua es muy difícil que se pueda hacer la desinfección de las áreas, de las manos, de los ambientes, etcétera. Y también el tema de eliminación de esgotos. Creo que en ese sentido
a tarefas a cumplir y creo que está trabajándose de una manera importante en ese sentido. En otro lado, en relación a la población, también, por ejemplo, quería colocar el ejemplo de Soyo, ¿no? Que Soyo es un área de muchas pequeñas islas, entonces, donde el propio saneamiento precisa estrategias más difíciles. Entonces, a diferentes áreas, tanto las poblaciones urbanas como las poblaciones rurales, precisan estrategias adecuadas, disponibilidad de agua segura y también disposición de excretas y de feces. El trabajo en ese sentido es una tarea grande, no es fácil para ni un país de la región, es fácil. Es un trabajo importante que tiene que hacer a planos ya de trabajo en relación a sanitación, de fornecer agua potable, etcétera. Entonces yo creo que en este momento, podemos decir, en términos de las epidemias, es importante reforzar la disponibilidad de agua segura para personas e também nos hospitais. Como é que a OMS avalia o trabalho das autoridades sanitárias angolanas nessa matéria? Yo creo que es abrangente, ¿no? Es abrangente en el sentido de que, por ejemplo, en Luanda ha habido avances muy importantes y a nivel, diríamos, de la zona de frontera hemos podido ver en los lugares que visitamos la disponibilidad de agua, agua segura. Sin embargo, digo, es importante que esto sea un proceso continuo. Hoy podemos tener a veces aguas y a mañana un servicio precisa ser reparado, etc. Entonces, tiene que haber una monitorización continua y un seguimiento para que garante que esa disponibilidad de saneamiento sea a mínima adequada, ¿no? Doutor, estamos na campanha de vacinação contra polio, uma campanha de bloqueio. Esta situação da polio permite que a OMS considere que Angola ainda não está livre da polio, por exemplo? No, hay que ser claros. Angola está libre de polio salvaje y eso no ha mudado ni un centímetro, está claro. Este es un evento producido, como decíamos, tiene alguna relación también con estos problemas de epidemias vecinas, con algunas cepas especiales, pero yo creo que los pasos importantes fueron dados a un plazo razonable, a veces puede ser algunos meses hasta decir pronto, el surto fue controlado y el país ya no tiene problemas, ¿no? Entonces yo creo que en este sentido todas las coordinaciones, todos los esfuerzos están yendo en la dirección correcta, tanto OMS como UNICEF participan de estos esfuerzos, entonces yo creo que es un trabajo día a día, podemos decir que los esfuerzos están yendo en el camino correcto. No tenemos polio selvagem, mas... No tenemos polio salvaje, eso hay que ser muy claros, no existe polio salvaje en el país hace ya varios años que ha sido ya, el último caso fue, me parece, en Huille, y luego de eso ya no hubo más casos de polio salvaje. Entonces la condición esa se mantiene. Estos son problemas que digo operacionales porque son ligados al tema de mudanzas de algunos tipos de vacinas. Y realmente, como digo, es importante tratarlo, pero también hay que ser claros que el virus salvaje de polio fue erradicado de Angola. ¿Sí? Fue eliminado, perdón. Fue eliminado. Sí. A campanha de bloqueio poderá produzir... Por eso, garantir de que la población esté en coberturas adecuadas, porque ese yo creo que es el punto más importante, que las coberturas deben ser elevadas y por mucho tiempo. Entonces, que ser sostenidamente, debe mantenerse. Estoy seguro que eso se va a poder mantener hasta que se garante ya una sostenibilidad que finalmente nos ayude a decir que todo está cumplido, ¿no? Nós temos sarampo aí também, né? Não só em Angola, mas noutros pontos do mundo. Como é que a OMS olha para este surto de sarampo que anda por aí? Se acompañó el esfuerzo inmediato que fue feito pelo Ministerio y lo que podemos garantir, a OMS colabora mucho en el tema de la vigilancia, ¿no? Saber si hay nuevos casos. Realmente el número de nuevos casos se redujo de una manera muy importante. Prácticamente estamos ahora con un número limitado de casos suspeitos, ¿no? Y los últimos casos prácticamente han sido descartados como casos de sarampo. Entonces podemos decir que la transmisión de sarampo tiene una fuerte evidencia de que está interrumpida. Em relação às vacinas, produção de vacinas nos dias de hoje, para muitas destas doenças evitáveis. Por ejemplo, sarampo a nivel global ha habido no ha
habido problemas. Mesmo na Europa, em alguns países há En sarampo. Europa sí, incluso se sabe que hay corrientes de que no quieren vacinar crianzas en países desenvolvidos, ¿no? En ese aspecto no ha habido problemas acá, pero es necesario, ha habido, digamos, sí, en todo momento disponibilidad de vacinas, en una tarea en la cual tanto OMS como UNICEF partían esa responsabilidad de apoyo al ministerio. Otras vacinas, en general, yo podría decir que lo que tengo conocimiento, no soy específicamente en el área de vacunación de crianças un responsable, pero tengo conocimientos que no ha habido rotura de stock importante prácticamente en ninguna de las vacinas alvo do PAF, ¿no? Alvo do Programa Alargado de Vacinação. Exatamente. As vacinas vão continuar a ser saídas eficazes para a prevenção de doenças. Sí, es importante y por supuesto procuramos acrecentar el número de vacinas que para proteger de otras doenças, ¿no? A trabalho ya para otras vacinas novas a introducir y eso, repito, va a melhorar la saúde geral da população. E temos aí também o paludismo, que causa muitas mortes. Ou chega a causar mais mortes do que as outras doenças. Sí, hay algunos aspectos encorajadores de posibles vacinas para otras doenças, como el caso de malaria. Entonces, también esto que hablamos hace un momento de la vacina de ébola, la posibilidad de que, no posibilidad, estamos en el camino de tener el uso, la disponibilidad de vacina para... Uma pré-vacina primeiro, não é? Exactamente, para prevenir y para estar prontos apenas hubiese una situación, poder reagir rápidamente. Muito bem. 11h42, Inspetor Vítor Moongo, há uma estratégia de comunicação, estamos a olhar exatamente para todas as fronteiras, na perspectiva de que não haja alarmes, não é? Na perspectiva de que não haja alarmes. Agora, gostava que ajudasse os ouvintes, pelo menos, a perceberem esta questão, não é? De que as fronteiras estão vulneráveis. Acho que é necessário, né, transmitir aos ouvintes que as nossas fronteiras, bom, têm a sua vulnerabilidade, mas pronto, há sempre mecanismos para se manter um controlo cerrado nas fronteiras. Pronto, primeiro, os ouvintes precisam, eu não percebo, não sei quais são as balizas que levou o ouvinte a fazer as afirmações que fez, né? No entanto, ainda assim, é preciso que os ouvintes entendam que existem várias forças que participam no processo de controle das nossas fronteiras. Nós temos numa primeira linha a Polícia de Guarda-Fronteiras e depois temos o Serviço de Imigração Estrangeiros que está destacado nos postos de entrada oficial. Ou seja, os Serviços de Imigração Estrangeiros estão instalados ou têm a incumbência de controlar os fluxos naquelas que são as vias de acesso oficial ao território de Angola. E, nesse ponto de vista, não é possível falar de vulnerabilidade. Porque quem for a Santa Clara, quem for a Massabe, quem for ao Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro, enfim, nas unidades marítimas temos unidades, temos forças do Serviço de Imigração Estrangeiros. É óbvio que, às vezes, o que faz com que os cidadãos fiquem com a percepção de alguma vulnerabilidade seja, se calhar, a presença de um determinado número de estrangeiros. Lógico que Angola não pode fechar as suas fronteiras dos estrangeiros. Não existe país do mundo que não tenha estrangeiros. Sim. E é importante também que não se desenvolva aqui o sentimento de xenofobia ou de hostilidade contra o estrangeiro. Nem se deve sequer correr o risco de ver o estrangeiro como sendo um portador de doença, já que estamos a falar de doenças. Então temos que ter muito cuidado e fazer também um exercício pedagógico com a nossa população, dizer que se olharmos para a história dos países que conseguiram fazer uma reviravolta do ponto de vista de desenvolvimento, depois de fases críticas como foi o nosso país, nenhum desses estados assim se desenvolveu sem a participação do know-how, do saber fazer de cidadãos estrangeiros. Não podemos hoje no mundo nos fecharmos as nossas fronteiras aos cidadãos estrangeiros. Muitos deles trazem mais-valia que nós a nível nacional não temos. Assim é que, efetivamente, aqueles estrangeiros que entrarem de forma irregular, obviamente, o nosso exercício de fiscalização migratória existe para autuar e cumprir com aquilo que está na lei no que concerne a permanência legal em território nacional. Agora, os estrangeiros que entram de forma regular, que cumpram com as obrigações legais
e que têm e vêm cá de boa fé nos ajudar no processo de desenvolvimento do país, nós temos que acarinhá-los, temos que tratá-los bem e não podemos, portanto, fazer uma associação da existência de estrangeiros na nossa, a simples existência de estrangeiros nas nossas províncias, nas nossas cidades, como sendo reflexo de alguma vulnerabilidade da fronteira. Para fazermos essas afirmações temos que ter dados, temos que ter, portanto, informações concretas, mas acima de tudo nós também, enquanto cidadãos, temos que participar, porque se realmente os cidadãos... temos que ter a cultura da denúncia, não é? A cultura da denúncia. Se os cidadãos... Participar e colaborar. Se os cidadãos também. Ilegais, podemos assim dizer, constituem uma ameaça ao país, e vamos fazer aqui uma reflexão. O cidadão ilegal não vive na rua, não vive a céu aberto. Ele vive em alguma moradia. Chega até a ser um contribuinte. Exatamente. Então, quer dizer, contribuinte, já não refiro-me que na qualidade de consumidor. Exatamente. Refiro-me que os cidadãos em todas as cidades de Angola, em todas as capitais provinciais e não só do nosso país, efetivamente, e temos cidadãos que, ao arrendarem residências a estrangeiros, não existe a preocupação de saber sobre o estatuto migratório do mesmo. Então, deve existir essa cultura, né, de sabermos, até a celebração de contratos. Chega a ser até um bom exercício da cidadania. Cidadania, então, quer da parte do simples cidadão que tem uma residência num bairro, assim como do empregador, né, o empregador também tem que ter a cultura de ter mão de obra legalizada. Portanto, é uma sensibilização que é transversal, que sai do mais pacato cidadão até aqueles cidadãos que têm algum tipo de responsabilidade na nossa sociedade. Daí é que não vamos, portanto, tirar conclusões relativamente às nossas fronteiras sem termos dados. Obviamente, certamente pode ser que cometemos algumas falhas e sempre que os cidadãos identificarem algumas falhas que tenham sido cometidas pelos nossos serviços, nós estamos aqui para receber as sugestões, as críticas, mas temos que também contar com a colaboração da população nesse esforço. E essa população também que tem de entender que é necessário ter o cartão de vacinação internacional. Exatamente. Nas deslocações para os outros países. Os outros países, exatamente. Isso é um elemento muito importante, porque os cidadãos... Ter as vacinas em dia. Ter as vacinas em dia e ter a precaução de cuidar da sua saúde quando estiver fora de Angola. Porque se ele não cuidar da sua saúde, também poderá, se ele não tiver o cartão de vacina e sair, se não tiver a vacina propriamente dita e sair de Angola, poderá ele próprio, cidadão nacional, ser um veículo de transmissão de doença. Por isso preciso ter muito cuidado, não ver só o cidadão estrangeiro como sendo um eventual, um potencial transmissor de doenças. Todos nós temos que fazer a nossa parte. Doutor Javier, estamos na parte final do nosso debate. Sempre prevenir é melhor que remediar, não é? Estoy totalmente de acuerdo. Realmente este sentido, este programa ha sido bastante, yo creo, contribuye bastante para este apoio, ¿no? As populações precisam mesmo de entender isso, precisam estar compenetradas de que a vacina é fundamental. Sí, yo creo que cada vez más fica claro para ellos y el rol que tienen la red de saúde y a propia comunidad es fundamental, ¿no? A comunidade que mora a veces... É que nós temos muitos problemas nas comunidades, muitos problemas. Sí, eso creo que eso fue importante verlo, hay lo que se llama las fronteras porosas, es un fenómeno de toda la región y del mundo, ¿no? Hay lugares donde se puede controlar y hay lugares donde la población camina, transita, cruza un río. Normalmente. Entonces, eso creo que en esos lugares el rol es da comunidade. Se va a falar ya de vigilancia da comunidade, entonces es algo que también tem que trabalhar y contribuir. Em pouco tempo, se calhar, resolvemos muitos problemas, não é? Problemas como o paludismo, o sarampo, a polio, o ébola. Temos que ser claros, ¿no? Un fenómeno como o ébola, que é uma doença de zoonose, hay que estar preparados, ¿no? Hay que estar preparados. El número de epidemias de los últimos años acrecentó, no disminuyó a nivel global, ¿no? A nivel global el número de epidemias va a aumentar, entonces más preparación, más prontidão. Y yo acho que esos fortalecer los mecanismos, que yo creo que es un tema que ha habido avances importantes, pero el camino ainda para percorrer, ¿no?
Muito bem, não é caso para alarme, mas é preciso estar de olhos bem abertos. Vemos aqui a falar das doenças que podem chegar de outros países pelas fronteiras. Nossos convidados, o inspetor Orlando Vítor Moongo, o chefe do Departamento de Comunicação e Imprensa do Gabinete de Comunicação e Imprensa Institucional do Serviço de Migração e Estrangeiros, Dr. Javier Aramburu, oficial de Prevenção e Controlo de Doenças da Organização Mundial da Saúde. Convidamos um representante do Ministério da Saúde que não confirmou, mas não se fez presente ao nosso debate. Um debate que aconteceu até há pouco, mas agora falta ouvir as conclusões do nosso colaborador, João Noel Gonçalves, que tem sempre um olhar atento sobre várias matérias. É consigo, João Noel. Sim, senhor. Então, tivemos um debate que incidiu bastante na ligação entre, no caso da saúde, a proteção fronteiriça e as estruturas internas para fazer face às ameaças. Isto é importante ter os dois componentes e depois é importante também, digamos que, uma grande educação populacional. Não é possível manter sanidade básica numa cidade em que a população suja sistematicamente a cidade. Imaginemos cidades que são consideradas muito limpas à escala mundial, por exemplo, Londres e Paris. Se toda a população daquelas cidades começasse a deitar lixo para as ruas, como se faz nas nossas cidades, os serviços urbanos, por muito fortes que sejam em Londres e Paris, não fariam face. De maneira que o comportamento da população, a educação da população, a atitude da sociedade perante elementos básicos da saúde é algo de fundamental. A peste negra na Europa, que fizemos referência na nossa introdução, foi consequência de um comportamento igual àquele que temos hoje, aqui em África. Então, este é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, sejam quais forem as medidas fronteiriças, já vimos que estruturas internas são necessárias, porque há fatores de transmissão que não vêm através nem dos passaportes, nem dos vistos, nem dos viajantes. De maneira que a ausência, por exemplo, de uma boa rede de enfrentamento dos primeiros sintomas de, por exemplo, malária ou de determinadas febres, isso é fundamental. E tem que haver uma rede bastante densa. Enfim, temos a questão da habitabilidade que entra aqui também nesta história. E é claro que os subúrbios africanos, Angola é um dos muitos exemplos, os subúrbios africanos são hoje as áreas mais habitadas da África. Há mais gente a viver nas zonas suburbanas do que nas zonas urbanas e em muitos países mais nas zonas suburbanas do que nos próprios meios rurais. De tal forma que muita gente até diz que os subúrbios são uma espécie de ruralização dos meios urbanos. Ora, nesses subúrbios, a carência de assistência médica é brutal e é esse facto que então vulnerabiliza em relação às epidemias muito mais. Enfim, uma outra questão que é importante é a questão então dos orçamentos e tudo isto está ligado, não é? Os conselhos internacionais dados pela OMS raramente são seguidos e as verbas, os orçamentos estatais dedicados à saúde não só são exíguos, como ainda por cima o setor privado que intervém na saúde intervém de uma forma muito discutível. Está muito mais preocupado com o lucro do que com a prestação do serviço. Obrigado, João Noel Gonçalves. Agora vamos ao encontro do editor do Jornal de Sábado de hoje, Estevão Borges, está na redação central de notícias para as matérias que fazem a capa do Jornal de Sábado de hoje. Estevão Borges. Boa tarde, Isaías Afonso. Títulos do Jornal de Sábado na edição de hoje, 24 de agosto de 2019. PGR antecipa-se a eventuais casos de corrupção na implementação do PIM. IGAI promete tolerância zero no combate à pequena corrupção. Parlamentares na oposição e da bancada maioritária em contramão quanto ao princípio da aplicação da ética na produção de leis na Assembleia Nacional. Angola, RDC e Acnur contam com um acordo para a situação dos refugiados do Congo Democrático que estão a sair voluntária e espontaneamente dos centros de assentamentos na Lunda Norte. Afrotaças de agosto mantém discurso de vitória para ultrapassar tanzanianos do KMKM. Pelo mundo, OMS avisa: surto de ébola na RDC está próximo do marco histórico de 2.000 mortos. O Africano Neto não está, mas honrou o seu compromisso com o público ouvinte do Jornal de Sábado, ou seja, a crônica neste jornal. Boa tarde. Muito bem, estamos juntos. O sábado às 10h10 regressa na próxima edição. Paulo Simões, Stanislau Garcia, Rita Nogueira, Dário Castro, Mendes Jacinto, Isaías Afonso, Maria Armanda. Foi um prazer, estamos juntos.
Bom fim de semana e fique sempre com esta rádio que está permanentemente preocupada consigo. Saúde, kakubekela lekalu, kapa boa kutumisa. Saúde, kakubekela lekalu, kapa boa kutumisa. Chika unawe, yakavavo, wakambotermu, wabetele mama, kisua wala bishila pala etu kumkwata. Chika unawe, yakavavo, wakambotermu, wabetele mama, kisua wala bishila pala etu kumkwata. Simwene wala ninganji, tondo kumumona we, si wala ninguzu, tondo kumukatula, si wala ninganji, tondo kumumona we, si wala ninguzu, tondo kumukatula. Voa kutumbisa. Saúde, kakubekela lekalu, kapa voa kutumbisa. Shika unawe, yakavavo, wakambotermu, wabetele mama, kisua wala bishila pala etu kumukwata. Shika unawe, yakavavo, wakambotermu, wabetele mama, kisua wala bishila pala etu kumukwata. Simwene wala ninganji, tondo kumumona we, si wala ninguzu, tondo kumukatula, si wala ninganji, tondo kumumona we, si wala ninguzu, tondo kumukatula, si wala ninganji, tondo kumumona we, si wala ninguzu, tondo kumukatula, si wala ninganji, tondo kumumona we. Sábado, às 10h10, o rigor da grande informação.